Niilismo e decadência em Nietzsche. Esse é o tema da segunda aula do curso Niilismo e Pessimismo Filosófico, neste quadrimestre, ministrado na Universidade Federal do ABC. Bem, depois de expor o programa do curso e apresentar, num primeiro momento, a filosofia de Schopenhauer como a filosofia do pessimismo no século XIX, agora vamos direto ao ponto que se trata nesse curso, que é de investigar o niilismo, a partir do pensamento daquele que justamente foi o seu principal teórico, Friedrich Nietzsche. Nietzsche realmente oferece uma filosofia do niilismo, em que essa expressão recebe a sua maior reflexão analítica, embora o Nietzsche não tenha dedicado uma obra específica sobre o tema. É necessário percorrer boa parte da sua obra, encontrar diversos fragmentos de diversas épocas para reconstruir o pensamento de Nietzsche sobre o niilismo. Friedrich Nietzsche é um dos autores mais estudados da história da filosofia contemporânea. E, especialmente no Brasil, há uma série de livros sobre Nietzsche, artigos, diversas traduções e uma grande atividade na pesquisa acadêmica, né, no âmbito da pós-graduação em filosofia e para além até dos muros da academia, né? O Nietzsche é um dos filósofos mais lidos, né, no Brasil e no mundo hoje em dia. Então, de certa forma, arriscar-se a falar sobre Nietzsche é sempre um grande risco, porque se trata de um filósofo muito lido e que é objeto de muitos estudos especializados, né? Eu não sou especialista no pensamento do Nietzsche, né? Estudei o Schopenhauer, a sua filosofia, e estudei Nietzsche muito mais como um autor derivado da escola schopenhaueriana. Mas, de fato, as obras de Nietzsche, elas são, de certa forma, bastante compreensíveis para quem estuda a filosofia alemã do século XIX e já tem uma familiaridade com a sua terminologia. Mas a obra do Nietzsche, em si mesma, ela é muito difícil, né, e de difícil interpretação, né? Então, no fundo, todos nós somos sempre iniciantes na leitura da filosofia de Nietzsche, que é também uma filosofia que não se deixa facilmente enquadrar em uma só interpretação, né? Então, o que eu proponho aqui para vocês nessa aula é justamente uma primeira abordagem do pensamento de Nietzsche, em que eu vou apresentar para vocês um percurso pelo qual aparece em sua obra a expressão niilismo, quais são os problemas com os quais o Nietzsche tem que se resolver para falar sobre niilismo, qual é o problema do niilismo, como ele apresenta a sua definição e quais são as consequências dessa abordagem do Nietzsche, né? Tudo isso nós veremos nesta aula de maneira ainda preliminar, porque a partir dela é que nós, de fato, adentraremos o texto de Nietzsche, especialmente os fragmentos póstumos sobre o niilismo, e então, ao final dessa jornada, de certa forma, a gente vai ter uma compreensão melhor do pensamento de Nietzsche sobre o niilismo e, por conseguinte, também uma compreensão melhor da questão do niilismo, do problema, né? Já que se trata, nesse curso, de investigar o niilismo, né? A história do conceito, né? E a investigação sobre o significado desse conceito na história da filosofia, especialmente a partir do século XIX e no século XX. Muito bem, então, para esse percurso, eu vou apresentar aqui, como sempre, algumas ilustrações que nos guiarão na apresentação dessa questão, desse tema, que é justamente niilismo e decadência em Nietzsche, né? Bem, a obra de Nietzsche, né, ela se estende entre 1872, o ano da publicação do seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, né? Embora ele já tenha alguns escritos anteriores à publicação desse livro, né? Mas
é esse, digamos assim, um ponto de partida da filosofia de Nietzsche, que se estende por uma série de escritos até o ano de 1888, quando ele publica 3 obras: o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo e o Et Homo. E logo após a publicação desses livros, né, no final de 1788, ele vai ter um colapso, né, e ele para de produzir, né, ele que vive até 1900. Bem, e nesse período de produção, né, de 1872 a 1888, a obra de Nietzsche ela passa por diversas fases. Eu falarei um pouco dessas fases, né? A, a literatura especializada em Nietzsche tem indicado pelo menos 3 grandes fases, né? A gente vai partir um pouco dessa hipótese, até para, num sentido até, digamos assim, instrumental, né? Para fazer essa primeira, esse primeiro sobrevoo sobre a obra e a vida do Nietzsche, para depois aprofundar, né, como eu disse no início, a nossa incursão na filosofia de Nietzsche por meio de seus textos, né? Mas vale a pena também contextualizar o pensamento de Nietzsche no século XIX como já que justamente o Nietzsche também e parte de uma reflexão sobre a filosofia de Schopenhauer, né? A primeira obra, O Nascimento da Tragédia, é uma obra que se refere a Schopenhauer, né? Tanto a Schopenhauer como o filósofo da época, como Wagner, como o artista da época, né? E o Schopenhauer é importante nesse contexto porque ele vai colocar uma filosofia que vai num sentido diverso das grandes tentativas racionalistas de explicar a existência por meio de conceitos, apresenta a concepção da vontade de viver como uma potência irracional de afirmação da existência e como caminho para a redenção do sofrimento decorrente da vida e da afirmação dessa vontade de viver, a negação da vontade de viver como redenção dos sofrimentos do mundo. Nós vimos a filosofia de Schopenhauer na aula passada. Eu, de certa forma, pressuponho, né, algum conhecimento da filosofia de Schopenhauer nesse curso, por isso eu remeti ao meu curso sobre a filosofia de Schopenhauer, também disponível aqui no canal. E nós fizemos justamente uma atividade de leitura de alguns textos do Schopenhauer, da obra Parerga e Paralipômena, que expõe o seu pessimismo filosófico. Pessimismo filosófico que vai dar origem a uma série de autores no século XIX que refletem a partir de problemas colocados pela filosofia de Schopenhauer. A questão do sentido da vida, do sentido da história e da redenção. Eu falei na aula passada, especialmente dos 3 grandes pessimistas do século XIX, da segunda metade, né? Eduard von Hartmann, Julius Banzen e Philipp Mayländer, né? E falando sobre esses 3 autores, eu falei também que eles podem ser vistos, né, como membros de uma escola schopenhaueriana no sentido amplo, né? Não uma escola schopenhaueriana no sentido estrito, né? Composta, sobretudo, por aqueles que conviveram com Schopenhauer e após a sua morte, difundiram a sua filosofia, né? Por meio de apresentações sistemáticas e até mesmo a edição de suas obras. Mas são metafísicos que procuraram desenvolver algumas consequências da metafísica da vontade, num sentido mais ou menos próximo a do seu mestre, mas quase sempre de uma maneira diferente e original. Alguns foram mais ou menos críticos de Schopenhauer, e entre esses que são mais críticos são os chamados heréticos, aqueles que partem de alguns princípios da filosofia de Schopenhauer, mas dela se afastam. E é entre os heréticos da escola de Schopenhauer que se conta o Friedrich Nietzsche, né?
Então, nós temos os metafísicos, especialmente, né, como Philip Mailander, né, esse rapaz aí dessa ilustração, o Bunsen, o Hartmann e o Nietzsche como o grande herético, né? O Nietzsche, que, de fato, né, utilizava-se bastante da filosofia de Schopenhauer nos seus primeiros escritos, né? Schopenhauer é constantemente citado, até a maneira como o Nietzsche organiza o seu pensamento, as ferramentas conceituais, a terminologia é muito próxima da de Schopenhauer, mas ao longo da sua obra ele vai cada vez mais se afastando de Schopenhauer e, desde sempre, se afastando também do pessimismo dos metafísicos, né? Por exemplo, em H e a Ciência, ele critica e, de certa forma, até ridiculariza Mailander, Bunsen e Hartmann como pessimistas inautênticos, né? E colocando o Schopenhauer como um pessimista europeu, não propriamente um pessimista alemão, porque a cultura alemã é constantemente criticada por Nietzsche, especialmente nessa fase da H e a Ciência, né, que é a fase crítica do seu pensamento, como nós veremos. Mas, de qualquer forma, para quem quiser aprofundar essa relação do Nietzsche com os outros membros da escola schopenhaueriana em sentido amplo, né, os metafísicos especialmente, vale essa menção, então, feita em H e a Ciência, parágrafo 357. Vale dizer também que o Nietzsche ele teve, né, uma relação muito próxima com alguns dos membros da escola schopenhaueriana em sentido estrito, como Paul Deussen, de quem ele era amigo, né? E outros que se ligaram à filosofia de Schopenhauer, né? De certa forma, desenvolveram seu pensamento, né? Como, por exemplo, Paul Ré, né? Que é um filósofo também pós-schopenhaueriano importante e amigo de Nietzsche. Bem, eu disse no início, então, que o pensamento de Nietzsche é geralmente dividido por fases, né? Pelo menos é essa divisão que os seus intérpretes costumam fazer. E, especialmente em sentido amplo, uma divisão em três partes. Três períodos, na verdade. O primeiro período, se estendendo dos escritos de 1871 até 1876, onde o Nietzsche está, de certa forma, pensando na questão da metafísica do artista, digamos assim. Uma expressão um pouco inadequada, mas muito aventada, muito citada, como se referindo ao projeto filosófico do primeiro Nietzsche, né? Haveria um período intermediário entre 1876 e 1882, que é o chamado período crítico, em que Nietzsche faz uma crítica especialmente da metafísica e da filosofia moral, da filosofia moral moderna, contemporânea e toda a tradição cristã, da qual se segue um projeto positivo de transvaloração dos valores, que seria justamente o sucedâneo dessa crítica da civilização cristã em termos amplos, né? Então, para voltar um pouco aqui naquele quadro das obras do Nietzsche, né? A primeira fase se estenderia os primeiros escritos de Nietzsche sobre os filósofos gregos pré-socráticos, o Nascimento da Tragédia, que fala da tragédia grega e da filosofia de Schopenhauer e de Wagner como recuperadores de um certo espírito antigo. E isso vai até a publicação das Considerações Extemporâneas. A partir de Humano, Demasiado Humano, né, passando por Aurora e até H e a Ciência, o Nietzsche desenvolveria esse período intermediário, que é um período mais crítico. E a partir de 1883, com Assim Falou Zaratustra, nós teríamos, então, o Nietzsche maduro no seu projeto
digamos assim, positivo, né, não meramente crítico, mas de estabelecimento de uma nova filosofia, que seria a filosofia do além do homem, da transvaloração dos valores, da qual faz parte também a ideia do eterno retorno. Muito bem. Com relação à primeira fase do pensamento de Nietzsche, né, e especialmente essa obra, O Nascimento da Tragédia, que na primeira edição de 1872 tinha o subtítulo, né, o título O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música. E era uma obra dedicada a Wagner, né, de quem o Nietzsche era amigo, e ambos se inspiravam no pensamento de Schopenhauer. Mas já nessa obra, no entanto, o Nietzsche ele pretende desenvolver uma tese não schopenhaueriana, né, que é contestar justamente a visão apresentada por Schopenhauer de que os gregos seriam pessimistas por conta de terem inventado a tragédia, né? E é justamente por isso que depois, numa reedição de O Nascimento da Tragédia, o subtítulo vai mudar para Helenismo e Pessimismo, né? Onde onde o Nietzsche apresenta, né, ele que era também professor de filologia grega, né, ele apresenta uma visão da cultura helênica, da cultura grega, como completamente diferente da cultura cristã e otimista num sentido que também não é o otimismo cristão, né, se a gente pensar em Leibniz ou Santo Agostinho, mas um pessimismo trágico grego, que seria justamente aquilo que inspira o Nietzsche no projeto posterior de um niilismo ativo, né, de um pessimismo dos fortes, né, contrário ao niilismo passivo, que ele vai criticar como sendo fruto da história da filosofia que se estende de Platão até Schopenhauer, e que é a história da decadência, do niilismo, né, da tradição da qual, então, ele vai querer se afastar em nome deste pensamento novo, que, no entanto, se remete a um período da história, um período pré-cristão, pré-socrático, pré-platônico, onde o mundo não era visto nessa perspectiva que ele vai chamar de niilista do cristianismo. Então, essa obra, ela embora faça parte aí da primeira fase do pensamento de Nietzsche, e ele mesmo, né, numa reedição dessa obra, ele vai colocar um adendo chamado Ensaio de Autocrítica, onde ele revê algumas das teses defendidas nessa obra. Ele, no entanto, ali ele já coloca algumas coisas que ele vai desenvolver ao longo da sua obra, né? A questão do elemento dionisíaco, né? A valorização do dionisíaco em detrimento do apolíneo, a ideia justamente do pessimismo trágico, né? E, embora uma primeira inspiração em Schopenhauer, também uma superação, né? Superação de quem ele via como o seu educador, né? Como reza o título da terceira das suas considerações extemporâneas, Schopenhauer como educador, onde Nietzsche estabelece ou oferece menos uma defesa do Schopenhauer enquanto um teórico, filósofo, e mais como um personagem ou um modelo de autenticidade na busca pelo conhecimento. Um modelo de filósofo, mais do que uma filosofia. E é justamente nesse sentido, né, que ele elogia Schopenhauer nessa sua terceira consideração extemporânea, né? Então, a relação de Nietzsche com Schopenhauer é uma relação bastante ambígua, onde está presente tanto uma crítica quanto um elogio, né? E isso perdura, digamos assim, essa oscilação ao longo da sua trajetória em todos os seus textos. Podemos dizer que talvez Nietzsche preze, de certa forma, uma certa imagem
de Schopenhauer enquanto personagem, enquanto filósofo, ainda que se afaste de sua filosofia. E esse afastamento fica mais claro ainda, então, na fase crítica do pensamento do Nietzsche, né? A partir de Aurora, de Humano Demasiado Humano e de Gaia Ciência. Obras em que o Nietzsche estabelece e desenvolve uma crítica mordaz da moral ocidental, do cristianismo, de toda a tradição que Nietzsche vê se estendendo desde Sócrates, passando por Platão e pelo cristianismo, até a filosofia moderna, passando por, especialmente, Kant até Schopenhauer. Então, nesse sentido, né, é que também Nietzsche vai se aproximar da questão do niilismo, né, a partir dessa crítica, né, e é a partir dessa crítica que surge, digamos assim, o problema do niilismo, que aparece, portanto, como um problema da época, mas um problema que está relacionado ao pessimismo, né, que o Nietzsche já abordava nas suas primeiras obras, mas que só a partir mais ou menos de 1880 ele começa a chamar de niilismo, né, utilizando uma palavra que já estava em voga, como mostra Franco Volpi. Num primeiro momento, a partir de uma discussão no final do século XVIII e início do XIX sobre o idealismo alemão, e que voltou a estar em voga a partir do pensamento russo, que nós investigaremos em outro momento nesse curso. E Nietzsche relaciona o problema do niilismo à questão do declínio na crença em Deus, da qual surge a ideia da morte de Deus, que é chamada, em A Gaia Ciência, de o maior dos acontecimentos recentes. Como diz o fragmento 343 dessa obra, que Deus está morto, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito, já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Para os poucos, pelo menos, cuja suspeita nos olhos é forte e refinado bastante para esse espetáculo, parece justamente que algum sol se pôs, que alguma velha, profunda confiança virou dúvida. Para eles, nosso velho mundo há de aparecer dia a dia mais poente, mais desconfiado, mais alheio, mais velho. Embora a ideia, né, da morte de Deus, né, dita como o maior dos acontecimentos recentes, receba nesse fragmento da Gaia Ciência, o 343, a sua formulação, digamos assim, mais conhecida, já aparece no fragmento 125, né, a imagem da morte de Deus, né, numa passagem, né, chamada de O Homem Louco, né, onde se conta a história de um homem que aparece procurando Deus, né, e uma conversa lá de que alguém teria matado Deus, né? Mas é principalmente nesse fragmento que a morte de Deus é apresentada como o maior dos acontecimentos recentes e como uma sombra que vai acompanhar agora a história do pensamento europeu e que coloca, né, o problema da época, né? Problema do qual está ligado também o problema da moral. Na mesma Gaia Ciência já aparece a ideia de que, ao contrário da abordagem tradicional da filosofia moral, que a toma como a moral como alguma coisa dada, que se trataria apenas de analisar e de fundamentar, para Nietzsche a moral é um problema que merece ser analisado até as suas últimas consequências. Segundo o parágrafo 345 da mesma Gaia Ciência, ninguém examinou até agora o valor dessa mais célebre de todas as medicinas, chamada moral. Para o que é preciso, primeiro de tudo, alguma vez pô-lo em questão. Pois bem, essa é justamente nossa obra. E é nesse sentido, então, que, nesse período crítico, né, o Nietzsche vai
elaborar uma crítica da moral, uma crítica da filosofia moral ou dos nossos valores morais, que vai atingir no livro A Genealogia da Moral a sua formulação definitiva, né? Para Nietzsche, moral, como ele define, né, para além de bem e mal, no parágrafo 119, deve-se entender como a teoria das relações de dominação sobre as quais se origina o fenômeno vida. Segundo Nietzsche, né, como é dito também em Crepúsculo dos Ídolos, parágrafo 5, se falamos de valores, falamos sobre a inspiração, sobre a ótica da vida. A vida mesma nos coage a instituir valores. A vida mesma valora através de nós quando instituirmos valores. Então, a ideia de moralidade está ligada à ideia de vida. Algo que, de certa forma, também estava presente em Schopenhauer, né? A moralidade é o momento em que a vida é avaliada, né? Sai como resultado da reflexão moral uma avaliação da vida, uma afirmação ou não da vida, né? E para Nietzsche, justamente a moral, tal como entendida na tradição cristã, né? E aqui ele coloca como tradição cristã a tradição platônica também, né? Que ele vai chamar em outro contexto de o cristianismo de platonismo para o povo, e mesmo a filosofia de Schopenhauer, que se afirma como uma filosofia cristã, como expressão de uma moral que foi apresentada como negação da natureza. Então, assim, novamente, o Crepúsculo dos Ídolos, né, que embora seja uma obra ali do último ano, né, da produção de Nietzsche, é uma obra que retoma, né, algumas questões postas também nesse período intermediário, a ideia de que a moral foi entendida até agora como negação da vontade de vida ou negação da vontade de viver, como o próprio instinto de decadência que faz de si um imperativo. Ela diz, vai ao fundo. Ela é o juízo dos condenados. Na verdade, né, como Nietzsche estabeleceu esse vínculo entre moralidade e vida, ele vai relacionar a negação da vida, né, como uma espécie de doença moral da humanidade. Ou mais precisamente, a moral tendo sido encaminhada pelo instinto de decadência no sentido da negação de si e da vida, ela é o juízo dos julgados e condenados pela vida. É nesse sentido, então, que, além de uma crítica, se trata também de abrir espaço a uma nova perspectiva moral, para além do bem e do mal, para além das distinções de valor tradicionais que opõem falsamente o bem e o mal. Então, justamente, né, nessas obras, além do bem e do mal e a genealogia da moral, está em curso uma crítica da moralidade ocidental, essa moralidade que Nietzsche vê como um contínuo desde a filosofia socrático-platônica até a filosofia contemporânea da sua época, a filosofia de Schopenhauer. Elas têm uma estrutura comum, a oposição entre o bem e o mal, entre o mundo verdadeiro e o mundo falso, diversas outras dicotomias que o Nietzsche vê como preconceitos, como erros dos filósofos. Então, na obra de 1886, né, Além do Bem e do Mal, ou Para Além de Bem e Mal, Nietzsche questiona a dicotomia bem e mal na qual se baseia toda a moral tradicional, relacionando-a à dicotomia verdadeiro e falso, em que está baseada a tradição do conhecimento e caracterizando ambas como preconceitos dos filósofos, né, para utilizar o título de uma das seções desse livro. Esses conceitos, que são tratados como objetivos e derivados da razão universal, nada mais seriam do que fruto dos sentimentos e instintos humanos, resultados da história, da cultura e da educação.
Caberia, então, libertar o homem desses preconceitos e dos valores tradicionais e fazê-lo redescobrir os valores afirmativos da vida que permitem o desenvolvimento de que há de mais nobre em sua natureza e possibilitariam que cada um seja capaz de superar a si mesmo em direção ao homem do futuro. A genealogia, como diz o professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura, né, no livro Nietzsche, Civilização e Cultura, página 113, a genealogia será a história desembaraçada da metafísica, uma história que não busca essências, mas investiga, ao contrário, os diferentes sentidos que preencheram o vazio de certas palavras, que presta atenção nas significações discordantes, não nas identidades pré-concebidas, né? Então, é a ideia de que os valores morais não teriam qualquer origem sublime, mas nasceriam apenas de um conjunto de jogos de dominação. Então, essa crítica é levada a cabo sobre a genealogia da moral, ou para a genealogia da moral, e nessa obra, né, o Nietzsche desenvolve o seu argumento em 3 passos, que são as suas 3 dissertações, né, que correspondem à estrutura desse livro, né? Uma primeira em que ele investiga as oposições entre bom e mal e bom e ruim. Uma segunda sessão em que ele investiga a origem de noções como culpa e má consciência. E o terceiro em que ele vai tentar explicar o que significam os ideais ascéticos, justamente os ideais comuns tanto ao cristianismo quanto à filosofia ao longo de sua história e particularmente na filosofia de Schopenhauer como culminação desse processo, né, que vai, como eu já disse, da tradição socrático-platônica até a filosofia contemporânea na expressão schopenhaueriana. Bem, essa obra, ela contém toda uma complexidade que não se trata aqui de tentar resumir, né? Apenas o que eu estou querendo fazer nessa apresentação geral da filosofia de Nietzsche é mostrar como, né, o problema do niilismo se coloca para essa filosofia, né, em qual contexto e como, a partir do problema do niilismo, o Nietzsche estabelece um projeto de superação do niilismo, né? O niilismo, então, é investigado e chamado como o nome, né, como o diagnóstico da época, que responde pela crise, que também é chamada de decadência, a decadência dos valores cosmológicos da tradição, da cultura ocidental, cristã, platônico, socrático, que se desenvolveu até a filosofia de Schopenhauer, né? Como eu disse, Schopenhauer se apresenta como um filósofo cristão, que retoma princípios da filosofia platônica, né? Ainda que, ao contrário de boa parte do pensamento contemporâneo e moderno, ele não esconda, digamos assim, as características terríveis ou as consequências terríveis do seu pensamento, que é justamente a possibilidade da negação da vontade de viver, portanto, negação da vida, e o problema do nada, do niilismo, que se coloca para ele, talvez de forma mais clara do que se colocou ao longo da tradição filosófica, onde justamente a ideia da redenção estava ligada a uma ideia fantasiosa de paraíso, né? Bem, e é nesse sentido, então, que a genealogia da moral vai tentar investigar a origem desse desvio da moral que conduziu a civilização a esse beco sem saída que é o niilismo, né? Nós investigaremos em outras aulas, em outros momentos desse curso, como o Nietzsche explica esse processo, né? Um processo de decadência. Mas vale a pena aqui já adiantar alguns passos para nos preparar para a leitura dos fragmentos sobre o niilismo que vão constituir nossa próxima tarefa de leitura, né? Então, como eu disse, nessa obra, A Genealogia da Moral, o Nietzsche vai investigar a origem de uma certa
distinção conceitual de valores que ele vai tentar contestar, né? Ele vai colocar lado a lado duas formas de moralidade, que ele vai chamar de moral de senhores e moral de escravos. Segundo Nietzsche, né, como ele também resume, né, essa passagem da primeira dissertação num trecho de Para Além do Bem e do Mal, chamado Que é Nobre, o parágrafo 260, as diferenciações morais de valor nasceram, seja sob uma espécie dominante, que se sentia bem ao tomar consciência de sua diferença em relação a uma espécie dominada, aqui seria a moral dos senhores, ou entre os dominados, os escravos independentes de todo grau, a moral de escravos. Então, esses dois tipos fundamentais de valoração, nobre e escravo, serão contrapostos na primeira dissertação da genealogia da moral. A moral nobre, a moral dos senhores, é uma moral ativa e de glorificação de si, enquanto a moral escrava é uma moral reativa e ressentida, já que surge da negação do outro. O nobre determina seus próprios valores, dizendo de si mesmo que ele é bom e o outro é ruim. Já o escravo, segundo Nietzsche, ele reage a uma agressão e diz do outro que ele é mau, enquanto ele é bom. E é nesse sentido, então, que o escravo faz a distinção entre mal e bom, enquanto o nobre faz a distinção entre bom e ruim. Ou seja, o nobre, pelo patos da distância, vê o outro como ruim, como fraco, como não tão bom quanto ele mesmo. Mas o escravo vê o outro não apenas como ruim, mas como mal, como malvado. E, portanto, estigmatiza, de certa forma, o outro, né, como um inimigo, né, como um inimigo que não deveria existir, enquanto justamente para o nobre, aquilo que é ruim é apenas a ocasião para que ele possa glorificar-se a si mesmo, né? Então, nessa contraposição que o Nietzsche faz entre moral de senhores e moral de escravos, surge a ideia de que, na história da civilização cristã, prevaleceu a perspectiva da moral dos escravos, que justamente viu o mundo a partir dessa perspectiva maniqueísta, onde há o bem e há o mal. Enquanto na perspectiva nobre, né, não haveria propriamente o mal, mas apenas o ruim. E, portanto, não haveria, nessa perspectiva, ressentimento, má consciência, culpa, pecado, algo que só seria possível, segundo Nietzsche, nessa perspectiva do escravo, que justamente para negar o mal, elogia a falta de ação e certos valores passivos, a humildade, né, a paciência, valores ascéticos, que é justamente aquilo que o Nietzsche vai tentar explicar, né, no último passo da sua argumentação na genealogia da moral, o que significam ideais ascéticos. Segundo Nietzsche, né, essa vitória dos ideais ascéticos, que é a vitória do cristianismo, é a vitória de um princípio hostil à vida. A ideia de que a força da própria vida deve ser negada, o que dá como consequência a domesticação do homem, a destruição da saúde e do vigor do homem europeu. Portanto, aquilo que ele vai chamar de decadência. E desse ideal ascético surge também a crença na verdade própria dos filósofos, que não questionam o valor da verdade e colocam a verdade como um valor. Mas justamente a verdade como um valor leva a uma espécie de autossupressão da moral, onde triunfa o princípio da ciência contra o princípio da crença, em que as ficções em que se baseiam a tradição cristã e a filosofia metafísica
acabam ruindo, né? Acaba triunfando a ciência moderna, né? O princípio cético na filosofia, e o homem então se torna, o homem cristão, o homem europeu se torna cético, se torna ateu, né? E o cristianismo se suprime a si mesmo, né? Como aconteceria já na própria filosofia de Schopenhauer, que apesar de ser uma filosofia afirmativamente cristã, é uma filosofia ateia, né? E na verdade todas as grandes tendências da filosofia contemporânea, né, da época de Nietzsche no século XIX, são ateístas, né? O socialismo, o nacionalismo, o pessimismo, né? Tudo isso prescinde da ideia da fé ou de um princípio religioso. Mas, no entanto, os valores são os mesmos, porque o passo efetivo de destruição dessa perspectiva moral não foi dado. E aí, né, o que nós temos, segundo Nietzsche, é o paradoxo, que é justamente essa tendência ascética que conduz ao niilismo. A ideia de que o homem preferiria ainda querer o nada a nada querer, já que é impossível, segundo Nietzsche, negar a vontade, né? Princípio da filosofia schopenhaueriana que o Nietzsche descarta, né? Não é possível negar a vontade. A vontade é a própria vida e a vida só pode ser negada de uma perspectiva doente. A vida, né, se coloca, de certa forma, até como um valor absoluto, porque fora dela não há nada. Mas justamente o horror do vazio, o horror pelo nada, faz o homem ainda querer o nada a nada querer. Na ausência, justamente, na falta de um ideal melhor, né? É que surge, portanto, o niilismo como essa busca do nada, essa tentação pelo nada que, que é típica, né, dessa cultura decadente que Nietzsche vê presente em sua época e que ele tenta justamente nas reflexões sobre a sua época, sobre a modernidade, que ele lê sob o signo da decadência, ele vai tentar justamente diagnosticar esse mal e oferecer uma saída, que é justamente uma nova filosofia, a sua filosofia, né, da vontade de potência, do além do homem, do eterno retorno, ou seja, seu projeto de transvaloração dos valores. Então, por mais curioso que possa parecer, a ruína do cristianismo ou a decadência do cristianismo é culpa dele mesmo, pois é a ruína da interpretação moral do mundo. E todas as tentativas de fundamentar a moral ou deslocá-la para o além indicam justamente essa ruína. E é isso que Nietzsche vê nos sistemas socialistas e positivistas. Um falso ateísmo voltado à decadência. Bem, é nesse sentido, então, que o Franco Volpi vai apresentar o pensamento de Nietzsche no capítulo 7º da sua obra sobre o niilismo, né? Após falar sobre algumas origens ou algumas aparições anteriores na história do pensamento europeu, da questão do niilismo, sobretudo os russos, que a gente vai deixar para ver mais para frente, e também algumas aparições no contexto de algumas ações políticas de grupos na Rússia e na França, o Franco Volpi vai se dedicar no capítulo 7º a investigar o pensamento de Nietzsche, sobretudo lendo seus fragmentos póstumos sobre o niilismo. E ele indica, né, além da importância dos russos, que o Nietzsche conhecia, né, e que, como eu disse anteriormente, colocou em voga novamente essa expressão niilismo, o Nietzsche foi muito marcado pela teoria da decadência de Paul Bourget, que é um
que é um escritor e ensaísta francês do século XIX, né, que publicou justamente entre os anos 1883 e 1885, uma série de ensaios chamado Ensaios de Psicologia Contemporânea, em que ele analisa e interpreta a arte e, sobretudo, a literatura francesa da sua época, sob o signo da decadência, né? E especialmente um ensaio do Paul Bourget chamado Théorie de la décadence, né? É uma obra importante para o Nietzsche, e é por isso que o Nietzsche se refere tanto a essa expressão décadence, né, na sua versão francesa, né? Ele usa a palavra em francês porque justamente ela indica aquilo que estava em voga na sua época, né? Que o Paul Bourget explica, né, como o mal do século, o pessimismo e o niilismo da literatura de sua época, né? Segundo Paul Bourget, né, essa é a questão da decadência, né? É o estilo ou a falta de estilo dos escritores de sua época, em que se perde o sentido do todo e da totalidade orgânica em nome de uma fragmentação, de um descontínuo presente, né, nos escritores contemporâneos, sobretudo em Baudelaire, né, que é justamente a, a, a obra literária mais que seria justamente a maior expressão dessa arte decadente, né? E justamente por esse signo, né, que o Nietzsche vai ver também a obra de Wagner, né, que ele vai reavaliar depois de O Nascimento da Tragédia, anos depois, numa obra chamada O Caso Wagner, né, em que, muito ao contrário da obra de 1872, o Nietzsche passa a ver o Wagner de um ponto de vista bastante crítico. E é nesse sentido, então, com essas referências, que o Nietzsche vai elaborando seus fragmentos sobre o niilismo, fragmentos que ele não chegou a publicar, né, que só foram publicados no século XX, a partir de diversas edições, né, e cujas primeiras edições são justamente aquelas obras editadas por sua irmã, com o título de A Vontade de Potência, ou A Vontade de Poder, né? A expressão Wille zur Macht, né? Que é sempre bastante complicada de traduzir. Mas é justamente nessa obra, né? Ou nesses fragmentos que só foram publicados postumamente, né? E que não receberam, digamos assim, pelo próprio Nietzsche, uma forma bem acabada para a publicação, que hoje são referidos como fragmentos póstumos, que se encontram as observações mais importantes sobre o niilismo, especialmente aquela, né, que é o mote desse curso, né? Um fragmento onde o Nietzsche se pergunta: o niilismo, de onde vem esse mais sinistro de todos os hóspedes? Segundo Nietzsche, ele não vem de um estado de indigência social ou de degeneração fisiológica, nem da corrupção. Ele se origina de uma interpretação bem determinada, a interpretação moral cristã do mundo. Bem, essa interpretação do Nietzsche sobre a origem do niilismo se conecta com a análise feita na genealogia da moral e da ideia da autossupressão da moral e a ruína do cristianismo. Por isso, o niilismo é explicado nos fragmentos como queda dos valores cosmológicos, como estado psicológico e como resultado da crença nas categorias da razão. O niilismo como estado psicológico significa que nem com o conceito fim, nem com o conceito unidade e nem com o conceito verdade se pode interpretar o caráter global da existência. O resultado, o mundo parece sem valor. Daí a explicação do niilismo como a resposta à pergunta, ao para quê, ou justamente a ausência de resposta à pergunta sobre o para quê da existência.
E, por outro lado, o diagnóstico de que a crença nas categorias da razão é a causa do niilismo, pois medimos o valor do mundo por categorias que se referem ao mundo puramente fictício. Então, esses são alguns fragmentos que nós encontramos nesses fragmentos póstumos do Nietzsche sobre o niilismo, dos quais se conectam também, com os quais se conectam, se ligam, se relacionam os fragmentos sobre a vontade de potência e o eterno retorno. E são esses fragmentos, né, que vão explicar, por exemplo, a diferença entre niilismo ativo e niilismo passivo, e indicar alguns elementos do projeto de transvaloração dos valores que nós vamos analisar nas próximas aulas, né, aprofundando muito mais a nossa incursão pela filosofia de Nietzsche e entendendo, né, em que medida Nietzsche se apresenta, então, como aquele que investigou da maneira mais aprofundada o niilismo e, ao mesmo tempo, aquele que mais do niilismo se afastou, já que procurou justamente oferecer uma filosofia de superação do niilismo, por meio do seu projeto de transvaloração dos valores, oferecendo com isso uma nova concepção de mundo, para a qual, né, a filosofia é justamente aquilo que lida com aquilo que há de mais perigoso, mais tenebroso, mais sombrio, mas cujo resultado não é o declínio ou a decadência fisiológica ou moral, mas justamente a afirmação dionisíaca da vida. Bem, é então o projeto filosófico de Nietzsche que nós vamos investigar a partir dos seus fragmentos sobre o niilismo, que vão nos oferecer aí uma perspectiva ampla sobre o niilismo, do ponto de vista do diagnóstico da época, e também a primeira tentativa de superação positiva do niilismo, rumo a uma nova filosofia, né? E a proposta de Nietzsche, então, como nós veremos, ela vai ser fruto de intensos debates no século XX e oferece até hoje, né, uma alternativa ao mal da nossa época. Muito bem, com isso, então, eu encerro essa aula que teve como tema Niilismo e Decadência em Nietzsche e teve como objetivo uma primeira abordagem da filosofia de Nietzsche que vai nos permitir, a partir de agora, um aprofundamento do conhecimento de sua filosofia por meio de uma investigação dos seus textos, né? E, com isso, então, eu encerro essa aula e espero vocês, então, nas nossas próximas reuniões e aulas aqui no canal. E também por meio do Google Meet para aqueles que estão inscritos ou matriculados neste curso. Até o próximo encontro.